jornada, né? Somos todos companheiros. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que estejamos receptivos à reflexão de hoje. Em todas as palestras nas casas espíritas, ou quase todas, não há uma vez sequer em que deixamos de falar na caridade. E hoje não será diferente. Então, por que sempre a caridade? Ela é a base da nossa doutrina. Kardec, quando nos trouxe a codificação do Espiritismo, ele atraiu muita atenção, porque se propagou rapidamente, então ele atraiu a curiosidade de muita gente, mas muita gente criticava e chegava, inclusive, a ridicularizá-lo. E não se importava. Ele continuava trabalhando, porque o trabalho é a alma em movimento. Ele continuava fazendo o seu trabalho. Até que uma certa vez, no final de 1860, uma revista chamada Bibliografia Católica, cujo editor era Georges Sandi, ele era um editor católico. Ele fez um ataque muito sério a Kardec e propôs, inclusive, o fim do Espiritismo no artigo que ele escreveu. E falando que era inspirado por Satanás, que Kardec era inspirado por Satanás. Ficou séria a coisa, né? Aí Kardec, utilizando então de toda a sua sabedoria, inspiração, toda a sua intuição, respeitosamente, ele respondeu a esse artigo com uma carta na revista, está na Revista Espírita, em janeiro de 1861, nessa edição, que ele deu o nome do artigo: A Bibliografia Católica contra o Espiritismo. E foi falando do que se tratava, o Espiritismo, da caridade. E no final ele diz assim: portanto, como caridade é o princípio fundamental da doutrina do Cristo, concluímos que toda palavra e toda ação contrárias à caridade não pode ser, como dizeis com muita propriedade, inspiradas por Satã, mesmo que este se revestisse da forma de um arcanjo. É por essa razão que diz o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Simples assim. Este é o nosso tema de hoje, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Por isso que eu quis contar essa história do Kardec. Porque virou o nosso lema, né? O nosso slogan. E por que essa frase? Por que essa máxima? Fora da caridade não há salvação. Naquela época, e muitas outras épocas, e ainda hoje, as religiões diziam e dizem: fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. E ainda acrescentam: graças a Cristo e a sua igreja, os fiéis podem alcançar a salvação eterna. A gente precisa saber que igreja é essa, né? Para alcançarmos essa salvação eterna na igreja, precisamos nos converter a essa religião.
participar dos rituais, dos sacramentos, e então seremos salvos. Existe uma condição para que você pertença àquela religião. E que religião e que igreja é essa? Porque está falando em nome de Jesus, mas Jesus não fundou igreja alguma, não fundou religião alguma. A religião de Jesus era o amor. E que até hoje a gente vai batendo cabeça para entender. As guerras estão aí. Falta de amor, falta de caridade. Daí vem a doutrina espírita e diz: não, ninguém precisa se converter a nada. Entenda bem que eu não estou colocando a coisa assim como muita liberdade, porque a liberdade ela vai exigir muita responsabilidade, tá? Nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência. Não estamos amarrados a dogmas, não estamos presos a rituais, a imagens, a sacramentos. Nós não estamos presos a nada. Nós estamos livres, nós somos livres e vamos alcançar altos patamares de entendimento. Com muita responsabilidade, com muito esforço e com muita disciplina. Porque não é tão simples assim. A gente é livre, a gente é responsável. Ou nos transformamos intimamente e alcançamos a salvação, ou não. E o que é preciso para alcançar essa salvação? Em todos os ensinamentos de Jesus, ele aponta a caridade e a humildade como um remédio poderoso contra o egoísmo e contra o orgulho. É essa doença que afeta o nosso mundo, essas. E que são essas virtudes que levam o espírito à felicidade eterna. Então nós temos que cuidar disso daí. Jesus ele não apenas recomenda a caridade, ele coloca a caridade como condição absoluta para a felicidade eterna. É essa condição. Enquanto os outros exigem que as pessoas se convertam, não. O que Jesus quer é a caridade. Essa condição absoluta é a caridade. Kardec, então, utiliza uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, que vocês devem conhecer, que é a parábola do bom samaritano. Foi muito bem colocado, eu também vou contar essa historinha aqui, do porquê samaritano. A gente tem costume de falar, não, ele é um bom samaritano, mas nem sabe o que está falando. Por que Jesus usou o samaritano? Daqui a pouco eu conto. Muito bem. Jesus então estava com os doutores da lei e um deles lá se levantou para tentar Jesus e perguntou: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu Jesus: o que está escrito na lei? O que você lê? O que tu lês na lei? E ele respondeu: amarás o Senhor de teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Já era escrito lá na lei mosaica. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas ele não se contentou. Queria saber mais, porque ele era um justo doutor da lei, né?
Ele perguntou: quem é o meu próximo? Porque na lei mosaica falava de amar o próximo, mas era quem estava próximo mesmo, porque eles viviam em aldeias. Quem estava distante não era amado. Um conceito completamente diferente de que Jesus trouxe. E ele perguntou: quem é o próximo? Quem é meu próximo? E foi aí que ele contou a história do bom samaritano. Um homem desce de Jerusalém para Jericó, estava passando numa rua e foi atacado por ladrões que levaram tudo que ele tinha. Ele apanhou muito, muito, foi muito ferido e foi largado lá no chão e eles foram embora. Veio descendo um sacerdote, um ortodoxo, passou por ele, nem olhou, seguiu adiante. Logo depois, vem um levita, da tribo de Levi, passa por ali e vê aquele homem assim também, olhou e foi embora. E depois dele vem um viajante, um samaritano, que é da Samaria, é uma região ali que na época pertencia a Israel. Veio o samaritano, olhou, desceu do cavalo, olhou aquele homem ferido, todo machucado. Ele nem pestanejou, foi lá, buscou óleo, azeite, né? Que eles passavam, porque é uma terra de muitas oliveiras, azeite, e jogou vinho nas feridas, porque o álcool ajudava. E colocou no lombo do cavalo e levou para uma hospedaria. E lá ele cuidou desse homem. E no dia seguinte ele tinha que seguir viagem. Ele pediu ao hospedeiro para cuidar desse homem. Porque ele tinha que seguir viagem. Ele deixou dinheiro, 2 denários. E falou: o que precisar fazer por ele, cuida dele. O que precisar pode fazer, porque eu vou ter que voltar da minha viagem por aqui, eu vou passar e eu complemento o que faltar. E foi embora. Jesus então pergunta ao doutor da lei: quem foi o mais próximo daquele que estava lá machucado no chão? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O doutor da lei, para não falar samaritano, que eu vou te contar agora, ele falou: aquele que usou misericórdia para com aquele ferido. Então faz o mesmo e viverás. Acabou, não teve discussão. Agora, quem é o samaritano? Porque Jesus ele usou o samaritano sutilmente e inteligentemente. Os judeus e os samaritanos tinham uma rixa. Os samaritanos eram considerados heréticos. Eles não aceitavam os rabinos, não respeitavam Jerusalém, uma cidade histórica, era sem importância para eles. Eles alteraram a escritura. E essa rixa religiosa é milenar, porque ela existe até hoje. Sabe onde fica Samaria hoje? Na Palestina. A briga continua, essa rixa continua. Então, Jesus quis mostrar para ele que a caridade independe de religião, independe de quem você é, para todos. Todos podem praticar a caridade. E ficou bem claro para o doutor da lei. E, por acaso, Jesus mencionou algum credo, alguma religião? Não, porque qual era a intenção dele nessa parábola? Como ele queria explicar? Exatamente. Falar sobre a caridade, que é a negação absoluta do egoísmo e do orgulho. Não há religião. Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por Chico, diz que precisamos reconhecer que a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis
ao progresso material do homem físico na Terra. O Evangelho de Jesus, o Evangelho é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e sabedoria universais. Da aplicação do Evangelho decorre a luz do Espírito. Jesus é o modelo supremo. Isso foi dito por Emmanuel. Em nível fundamental, nós somos todos iguais, né? Já ouviram também falar. Nascemos simples e ignorantes e experimentamos todos os tipos de sentimentos, dor, saudade, tristeza, felicidade também. Por que não? Né? Os desafios e as alegrias. Então, se usamos a frase fora da igreja, fora da verdade, que elas são equivalentes, não existe salvação, nós estamos determinando uma separação, uma fronteira aí entre os irmãos. Não é isso. Se somos fiéis de uma igreja, não podemos frequentar outra. Em termos de verdade, como fonte de salvação, aconteceria o mesmo. Por quê? Cada um quer ter a sua verdade. E o Chico Xavier uma vez comentou, é muito interessante isso, que se Kardec tivesse falado fora do Espiritismo, não há salvação, que ele teria procurado outro caminho. Ele não daria conta daquilo. Tinha que ser a caridade mesmo. E as verdades que nós conhecemos hoje são as verdades compatíveis com o nosso estado evolutivo. Tem muita coisa que a gente não entende ainda, não é? Muita coisa. E mais para frente a gente vai compreender com mais certeza assim, os propósitos divinos. Tem muita coisa que a gente não entende. Porque morre criancinha. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Tudo. Ele vê tudo, enxerga tudo, sabe de tudo. E Kardec, então, nos traz esses dizeres. Fora da caridade, não há salvação. Passa a ser uma ferramenta livre. Utilizando os instrumentos do Espiritismo sem termos de deixar de ser o que somos. Sabe o que acontecia com Kardec? Olha que interessante. Ele era procurado por vários representantes de outras religiões e os recebia em sua casa em Paris. Muçulmanos, judeus, católicos, protestantes que participavam das reuniões, liam as obras de Kardec e aceitavam aqueles fatos como fenômenos da natureza. E continuavam sendo muçulmanos, judeus, católicos, protestantes. Não tinha essa de ser. Havia muito respeito quando eles percebiam o quão importante era a obra de Kardec. Porque o que importava não era a religião, mas era a transformação íntima de cada um. E não era o que Jesus fazia? Olha, ele estava com muçulmano, olha, ele estava com judeus, olha, ele estava com saduceus, fariseus, todos. Ele não impunha essa fronteira, essa separação entre ninguém. Ele não fazia isso. Aliás, falando como Jesus agia, né, sem fronteiras, sem separação, ele agia de forma amorosa para com todos, caridosa para com todos. E a importância que ele dava ao próximo, mesmo que estivesse distante, era próximo. Era o amor incondicional, o acolhimento incondicional, a caridade. E quando falamos em caridade, nós estamos falando do quê? Do amor ao próximo. E
sei se vocês já perceberam, mas nenhuma outra doutrina, desde a mais antiga, apresentou o outro, o próximo, o nosso irmão, com tamanha importância para a nossa evolução, como Jesus o fez. Nós aprendemos com Jesus que o amor ao próximo desperta nossa consciência. Não é verdade? Ele é importante para a nossa evolução. Eu não posso evoluir se eu não tiver o outro. Sozinho não somos nada. Então, nós precisamos mesmo uns dos outros. Diante desse contexto, Kardec aponta a prática da caridade como critério elementar para aperfeiçoamento moral que liberta o espírito, salva o espírito. Não basta compreender a palavra e o significado de amor ao próximo. É preciso praticar este amor através do quê? A caridade. Que é a caridade? O amor em ação que a gente já viu. Nesse contexto de fraternidade universal. Por quê? Aí sim, essa caridade, esse amor em ação, ele desperta, ele liberta, ele ilumina todo e qualquer ser. Tem aqui um pedaço da carta do apóstolo Paulo, na primeira epístola dos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Disse, vocês vão lembrar: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retire. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Destas três virtudes, dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Olha que Paulo colocou a caridade acima da fé, de tão importante que ela é. Então nós vamos falar agora da salvação. Tomara que dê tempo. A salvação, ela deve ser entendida como um produto de um processo de autoiluminação. Esse processo dá trabalho. A gente vai ver. E a gente tem esse processo e que nos leva em direção às culminâncias da evolução. O Evangelho, este livro maravilhoso, ele é o guia, ele é o manual, ele é o roteiro para todos os espíritos que querem evoluir e viver o Evangelho. É certeza de alcançar essa autoiluminação. Viver o Evangelho. E todos nós devemos nos esforçar para isso, para seguir os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Deixar para trás, sabe, essas más influências, esses erros que a gente às vezes comete por causa dessas más tendências, dessas más influências. Nós devemos renovar os nossos costumes e devemos assumir o compromisso de ser cada dia melhor. Chico fazia isso, lembra? A salvação é um compromisso que o ser humano assume com a sua consciência. E para nos redimirmos, é preciso esforço e disciplina, que eu falei aqui. Não é muito na liberdade, né? Nós sabemos, através então da doutrina espírita, que nunca estamos sozinhos. E o amparo de Deus, de Jesus, dos seres de luz, eles chegam. Mas eles precisam encontrar um terreno para isso. Nós precisamos. E como fazemos isso? Com o nosso esforço.
com a nossa boa vontade e com a vontade de progredir, né? De construir esse reino de Deus aqui dentro. Porque ele está aqui. Onde é que está o reino de Deus? Está aqui dentro. Construímos, né? Construamos um altar aqui dentro. Então, a salvação será um trabalho em conjunto do Criador com a criatura. É trabalho dos dois. Só que Ele nos dá todas essas bênçãos, as oportunidades que são incessantes. Cabe a nós tirar proveito dessas oportunidades. Então nós temos que ficar atentos às bênçãos e às oportunidades que nos chegam. Temos que fazer valer a pena a nossa encarnação. É com muita dedicação, conhecimento, renovação de nós mesmos. Cada espírito vai construindo sua trajetória conforme suas escolhas. A gente que escolhe o que é recebido, o que é aproveitado. Então a gente tem que refletir sobre isso. Aproveitemos todas as oportunidades. A salvação, portanto, não será o resultado. Estou terminando, viu? A salvação não será o resultado de cumprimento de algumas regras religiosas ou da simples aceitação de Jesus como nosso mestre. Coloco a Bíblia embaixo do braço e falo: aceitei Jesus, estou salvo. Não é assim. Essa salvação tem de ser conquistada interiormente, no viver o bem, no estudo, que a Malu veio dizer aqui, no relacionamento com os demais, na resignação às provas e expiações. Lembrando que não estamos sozinhos, estamos sendo assistidos em todas as nossas provas, em todas as nossas expiações. E a ferramenta incondicional desse trabalho é a caridade. Não tem outra. Então, sejamos como o apóstolo Paulo nos disse, cartas vivas do Cristo, escrita de forma que todos possam ler e compreender o que vem a ser um seguidor de Jesus, buscando a real transformação íntima, através da prática da caridade. Aí sim seremos salvos. Eu termino com uma frase de Valdo Vieira do livro Conduta Espírita, que é psicografado por Chico também. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Lindo, né? Então, eu espero, sinceramente, que tenha chegado aos corações de vocês essa palavra e que a paz de Jesus continue envolvendo os nossos corações. Obrigada.